sente contato nas costas e se joga, e depois o contato ali já complata, o jogador do Botafogo chuta a bola, tem um contato leve, mas para mim nada a marcar em nenhum dos dois lances. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, e o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. O desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo gol. Tem gente que estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Você tá falando de quem isso aí? Não, de um jogador aí que veio o medalhão aí. Eita, nós! Sou aí, nós de volta com mais um vídeo aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. E dessa vez eu fiz um corte aí do canal Jogo Aberto, cara, a repercussão que deu o gol do menino de 17 anos, a comemoração de sua família, né, muito emocionada aí com o primeiro gol dele no profissional, o primeiro jogo dele no profissional, e já entra aí marcando um gol, e a coletiva do Felipe Luiz falando aí sobre que na base, né, na Sub-17, esse menino era muito bom, que ele trabalhou muito em torno desse menino, e também aí, cara, a repercussão dessa vitória do Flamengo, o Flamengo que não jogou tão bem, mas venceu a primeira partida fora de casa por 1-0 pela Copa do Brasil, traz um grande resultado agora para dentro de casa para poder decidir a classificação dentro de casa. Antes de mais nada, eu quero pedir você que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo. Você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo aí no canal de WhatsApp, tá beleza? Eu fico muito agradecido com a sua ajuda aí para o crescimento desse canal, tá beleza? Lembrando que é muito bom também você comentar nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos embora lá pro vídeo. O lado carioca da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Flamengo jogaram fora de casa. Botafogo da Paraíba, o jogo foi no Maranhão, recebeu um time bem modificado do Flamengo. O Mengão venceu por 1-0, graças a uma joia rubro-negra. Já o Vasco empatou em 1-1 com o Operário. O Rio de Janeiro continua sendo uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Meu Deus! Essa é a família do jovem Joshua, de 17 anos, autor do gol da vitória do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. É muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. O garoto fez a sua estreia nos profissionais na última noite e entrou na reta final do jogo, apenas 5 minutos depois. Ele aproveitou o rebote do goleiro Michael para completar para as redes. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado. Mas até chegar neste momento do jogo, o Flamengo sofreu mais uma vez com a imprecisão. Foram 24 finalizações no total, com 9 delas na direção do gol. O goleiro Michael apareceu algumas vezes. Em outras, faltou capricho na hora de definir, como nesse gol perdido por Michael. Apesar disso, o Flamengo venceu por 1-0 e, por isso, tem a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta, que acontece no Maracanã, no próximo dia 21. Bom, agora eu quero falar do Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples. Um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols.
E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Titular. Um menino de 17 anos, o Filipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado aí o menino. Aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né, chorando. A gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazendo o gol no Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo Teve gol. Gente então, que assim, estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você acredita? Você tá falando de quem isso aí? De um jogador aí que veio medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Wallace Ian, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial, e ele comentou até que já armou muitos times para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele, é um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta, e foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversários que tem a massa de torcedores, o Flamengo ele segurou o ímpeto com um time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né? Jogando bola, a equipe o Zago, reserva. Né, o treinador, o Zago. Os caras, como treinam junto, né? Que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né? Todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renato? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo. O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, porque é um time de qualidade absoluta. E agora a gente... Bom, antes de acabar esse vídeo, eu quero perguntar para você que assistiu esse vídeo até agora. Teve 2 lances nesse jogo que poderia ter marcado pênalti contra o Flamengo. Com certeza, se fosse contra o Flamengo, teria sido pênalti, mas a favor do Flamengo não marcaram. O primeiro lance foi esse aí, ó. Derrubaram o jogador do Flamengo dentro da área, um toque aí no calcanhar do jogador, não marcaram o pênalti. E o segundo lance também no Plata. Olha aí, chuta o jogador do Flamengo dentro da área. Olha bem o lance, ó. Dá no calcanhar do Plata, e o juiz não vê, o VAR não chama e não marca pênalti a favor do Flamengo. Se fosse contra o Flamengo, com certeza marcaria. Você que está assistindo esse vídeo, se você for flamenguista ou não for flamenguista, deixa aí a sua opinião. O que você acha? Se esse lance aí fosse contra seu time ou fosse a favor do seu time, o que você acha desse lance aí? Olha, chutou claramente. E o segundo é esse aí, ó. O jogador do Flamengo, o Plata, sobe. Olha bem, ó, na hora que ele sobe, um braço no pescoço dele, puxa ele para trás. Olha como ele enverga no ar, ele enverga para trás. Ó, tá vendo? Ele enverga para trás no ar, ele enverga para trás com o puxão. Então ele foi deslocado dentro da área e o juiz não marcou pênalti, o VAR também não chamou. Mas e se fosse a favor de outro time? Com certeza teria marcado o pênalti, e se fosse contra o Flamengo também. É isso aí, você que assistiu esse vídeo até agora, quero te agradecer, muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, significa que você gostou desse conteúdo. Então, antes de mais nada, quero pedir você, me ajude no crescimento desse canal, se inscreva no canal, você não paga nada por isso. E a gente está querendo voltar aí com o sorteio das camisas, sortear de novo aí uma camisa por mês. Então, nesse mês agora tá um pouco complicado, eu tô mexendo para uma mudança, mas se tudo correr direitinho, o próximo mês eu vou estar sorteando aí 2 camisas do Flamengo, 2 camisas do Boteco do Mengão Oficial, do canal Boteco do Mengão Oficial. Tá beleza? Então, antes de mais nada, antes de terminar esse vídeo, quero pedir você, não custa nada, é só você não paga nada por isso, é só você clicar aqui embaixo que tá escrito inscreva-se, pôs o dedinho aí, se você tiver na televisão um pouquinho mais complicado, mas se você estiver vendo pelo celular, só pôr o dedinho aí, escreve, pronto, você já está inscrito no canal, acionar o sininho de notificação para você estar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal, tá beleza? E é isso aí, fique todos com Deus e muito obrigado.